O governo Lula se iniciou numa dificuldade política. Com uma semana de governo, houve uma tentativa de golpe, patrocinado por setores da elite, do agronegócio, das forças de segurança, e não conseguiu tirar do governo aquele que foi escolhido pela maioria da população. Numa ação rápida do presidente Lula, desmobilizou toda a armação, que não foi uma armação tabajara, foi uma armação pensada, construída ao longo dos últimos 6 meses. Bolsonaro tentou, de toda maneira, usando recurso público, bilhões e bilhões e bilhões, fraudando, pressionando, comprando voto, com financiamento alto do empresariado do Brasil inteiro e do agronegócio, ganhar a eleição e não conseguiu. O nosso governo começa com dificuldades, porque conseguimos eleger o presidente Lula, mas não conseguimos ter a maioria no Congresso. E a boa parte do Congresso são deputados e senadores extremamente conservadores, com a pauta anti-Brasil, com a pauta anti-povo brasileiro, e tem tentado fazer o contraponto ao avanço que o governo do presidente Lula tem feito um esforço enorme para fazer. Um avanço na retomada da economia, um avanço na distribuição da riqueza, retomada de programas extremamente importantes para a grande maioria da população. O nosso país é um país da população de baixa renda. Eu moro no Tocantins. Para vocês terem uma ideia, quase a metade da população do estado do Tocantins recebe o Bolsa Família. Situação essa agravada desde a tirada da presidente Dilma em 2015. Portanto, as políticas do presidente Lula é muito importante. A política de mobilização na economia, e aí nós temos enfrentado o bolsonarista lá do Banco Central, que tem lutado daquilo que foi feito com seu poder para poder boicotar a economia do país e a retomada da economia do país. Mas a economia do país, ela precisa ser retomada não para concentrar a riqueza, mas ela precisa ser retomada para que possa distribuir a riqueza para a maioria da população. E é isso que nós sempre fizemos no nosso governo. Então nós já temos a oposição do Banco Central, que foi colocado pelo Bolsonaro e está tentando de toda maneira boicotar o nosso governo, o governo do presidente Lula. Temos o Congresso. E eu sei quanto que nós todos ficamos agoniados, quanto que nós todos ficamos apreensivos do que tem acontecido lá. Olha que menos de 5 meses, o presidente Lula já começou a consertar o nosso país. Já começou a mexer no bolso da população, diminuindo o preço da gasolina, do gás, de vários outros produtos, de quase todos os produtos, para que a gente possa ter melhor qualidade de vida do nosso povo. Mas não será fácil. E nós não podemos enganar. Até a eleição de 2018, 2022, a elite e os empresários sempre foram os financiadores da campanha. Qual é a mudança que teve, que a gente viu muito isso agora em 2022? Os próprios empresários foram os candidatos. E, infelizmente, esse setor conservador, ligado ao agronegócio e ligado ao empresariado, elegeram a maioria dos deputados federais e dos senadores, mas principalmente dos deputados federais. E a Câmara, através do famigerado Centrão, tem sido um boicotador do governo. Tem sido um boicotador das medidas que precisam ser realizadas para garantir os seus privilégios. Nessa votação que teve agora a respeito da estrutura do governo, a gente viu um pouco disso. O que é que eles estão tentando fazer? Desmobilizar os setores do governo, as áreas do governo que são importantes para o controle social. As partes do governo que são em controle para a preservação ambiental, a parte do governo que é importante para poder fiscalizar, e é isso que eles têm feito. Mesmo assim, nós conseguimos um avanço. Conseguimos manter a Conab no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Conab tem um papel muito grande e importantíssimo no sentido do preço do nosso país. Foi desmontado pelo Temer, foi desmontado pelo Bolsonaro. Mas o principal papel da Conab é ter o estoque regulador para que
não permita que os preços dos produtos que nós consumimos possam aumentar. Esse é o principal papel da Conab. Ou seja, a Conab compra produto e se aquele produto, arroz, feijão, qualquer outra coisa, mandioca, farinha de mandioca, estiver aumentando, ela tem um estoque para poder vender. Ela vende e aí o preço não consegue, o preço não aumenta substancialmente, aumentando a inflação. Esse é o principal papel da Conab. Mas ele tem um outro, que é o papel de ajudar a agricultura familiar a se fortalecer. A agricultura familiar, com seus produtos, podem ser vendidos através do PA pela Conab. E esses produtos são distribuídos para as creches, para as APAES, para os hospitais, para as escolas, mantendo a boa alimentação da nossa população, das crianças, daqueles que precisam, nos estabelecimentos que atendem idosos e, ao mesmo tempo, gerando renda para a agricultura familiar. Então, esse é o papel importante que a gente conseguiu. A questão indígena, a questão ambiental, a gente sabe o desmonte que foi feito pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. A luta não parou. A meu ver, as mudanças que foram feitas no Congresso são inconstitucionais. E a gente pode estar brigando com isso. Agora, nós precisamos compreender que mais de 300 deputados, principalmente, são extremamente conservadores, racistas, contra o povo negro, contra o povo índio, contra o povo trabalhador. E nós teremos dificuldade para avançar as nossas pautas lá. As nossas pautas lá no Congresso. Mas não quer dizer que a gente não tem que continuar articulando, lutando, para que a gente consiga avançar. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. Nós precisamos compreender o limite que esse governo tem, dado o resultado que foi feito na eleição de 2022, mas, ao mesmo tempo, isso tem que servir para a gente como inspiração para que a gente organize melhor, para que a gente se prepare melhor, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento das lutas, das conquistas, dos povos indígenas, dos povos originários, ela não é uma luta que só pode ser travada no Congresso. Ela é uma luta que pode ser travada na sociedade também. O Congresso, se não tiver pressão, eles vão tentar boicotar de toda maneira o governo do presidente Lula. O Congresso foi imponderado. O Bolsonaro, irresponsável, incompetente, ele abriu mão do Estado. Para vocês terem uma ideia, o Congresso, no governo Bolsonaro, controlava 100% do dinheiro do governo federal. Se um ministro quisesse desenvolver algum projeto, olha que eu estou falando do Executivo, ele tinha que ir lá no Congresso para pedir, que é o tal do orçamento secreto. O orçamento secreto, o governo, o Congresso controlava o dinheiro, 100% do dinheiro do governo Bolsonaro. Ele era um abestalhado que nós conhecemos, um criminoso, que só ficava lá fazendo retórica lá no cercadinho, alguma coisa. Mas quem controlava o dinheiro e fazia as coisas tudo era o Congresso. O presidente Lula, no nosso governo, nós já recuperamos 70% desse dinheiro, voltou para atender a Constituição, que é do Executivo. Mas o Congresso ainda, do dinheiro que é do governo federal, ainda mantém uns 30%, que a gente quer, ao longo do tempo, ir reduzindo, e que o Congresso faça a sua parte na Constituição, e não assuma o papel do Executivo. Hoje o Congresso está assumindo o papel que foi protocolizado pelo Bolsonaro de 100% no governo dele, de tomar conta de 100% de toda a estrutura do governo. Agora é diferente. Nós não recuperamos tudo, mas já recuperamos boa parte para que os ministérios possam estar implementando essas políticas. Portanto, companheiras e companheiros, a luta não é fácil. A luta é árdua. Vamos continuar lutando no Congresso, mas nós na população, nós na sociedade, nos movimentos sociais, no movimento sindical, nós precisamos de nos mobilizarmos para ajudar o presidente Lula a fazer as mudanças que precisa fazer no nosso país. O presidente Lula está determinado. O presidente Lula está firme no empenho, no desejo e na luta de fazer o país melhor para todos os brasileiros e os brasileiros. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos organizar melhor, nós precisamos pressionar o Congresso, porque é ali que está o nosso problema, para que a gente possa avançar em rumo àquilo que nós queremos, que é um Brasil melhor para todos e vida digna para todas as trabalhadoras e os trabalhadores do nosso país. Um abraço a todos, foco na união, foco na organização, que nós vamos derrotar os conservadores, que são extremamente minoritários na população, mas são extremamente majoritários no parlamento.